Há um momento do dia em que a vida parece finalmente descansar. As ruas diminuem o ritmo, as vozes se afastam, as luzes se apagam e aquilo que estava preso dentro de você começa a pedir espaço. A noite sempre foi o território mais sensível da mente humana, porque é quando todas as distrações cessam e apenas o essencial permanece. Quando o mundo silencia, você escuta a si mesmo. E é neste instante, entre o fim de um dia e o início do descanso, que sua mente se abre como um campo fértil, receptivo, pronto para receber aquilo que você permite entrar. A maior parte das pessoas subestima esse momento. Acreditam que dormir é apenas uma pausa automática, um desligamento natural. Mas a verdade é outra. Dormir é um ato de entrega, de transformação, de semeadura. Tudo aquilo que você leva para a cama, pensamentos, emoções, tensões, pequenos diálogos internos, continua trabalhando enquanto seu corpo repousa. A mente não adormece totalmente. Ela reorganiza, processa, interpreta e amplifica aquilo que você deixou ecoando antes de fechar os olhos. Por isso, cada noite é uma oportunidade silenciosa de mudança profunda. O que você repete agora será a base do que você sentirá ao despertar. Nesta jornada noturna, conduzida pela sabedoria estoica, você não vai apenas escutar palavras. Vai plantar ideias. Vai cultivar serenidade. Vai aprender a soltar aquilo que não controla e a fortalecer aquilo que realmente importa. O estoicismo não é uma filosofia distante, feita apenas de livros antigos. É um guia prático para os momentos em que o mundo pesa, para as noites em que a mente insiste em correr, para os dias em que o corpo está cansado mas o coração ainda não encontrou descanso. Através destas reflexões, você será convidado a habitar o silêncio, a respirar de forma consciente, a observar seus pensamentos sem se tornar prisioneiro deles. A partir deste instante, escolha estar presente. Não há passado que você possa mudar agora, nem futuro que precise ser antecipado. Há apenas esta noite, este espaço, este respiro. E é aqui que começa sua transformação. Primeira lição: o que você carrega na noite molda o seu amanhecer. Muitas pessoas pensam que amanhã é o começo de tudo, mas o amanhecer não nasce vazio. Ele é uma continuação natural daquilo que a noite preparou. Assim como um terreno úmido após a chuva começa a formar vida invisível, sua mente, durante o sono, dá forma a sementes que você plantou ao longo do dia. E a maioria dessas sementes nasce justamente nos minutos antes de adormecer. A mente humana é como um solo sensível. Ela absorve o que recebe sem discutir, sem questionar, sem filtrar. Por isso, quando você fecha os olhos carregando preocupações, recriações mentais de conversas, raiva acumulada, medos silenciosos ou pensamentos que foram se repetindo sem perceber, seu subconsciente continua alimentando tudo isso enquanto você dorme. Não é raro acordar cansado após uma longa noite de descanso físico. É que a mente passou horas trabalhando em cima do que você entregou a ela. Mas a boa notícia é que esse mesmo mecanismo funciona ao seu favor quando você escolhe conscientemente o que deseja levar consigo. Quando você respira fundo e decide entregar à noite um pensamento de calma, um gesto de aceitação, uma frase breve de confiança, sua mente transforma isso em alimento. Durante o silêncio do sono, ela reorganiza suas emoções com base nessa semente escolhida. E o resultado aparece no despertar. Mais leveza, mais clareza, mais força interior, mesmo que nada externo tenha mudado. Marco Aurélio, um dos maiores símbolos do estoicismo, compreendia profundamente esse processo. Todas as noites escrevia para si mesmo pequenas orientações, lembretes de virtude, reflexões sobre serenidade e disciplina. Ele não fazia isso por hábito literário, mas porque sabia que suas noites moldariam seus dias. O silêncio noturno era seu aliado. Cada palavra que escrevia era um tipo de ancoragem interior, algo que o acompanharia até o amanhecer e o tornaria mais preparado para enfrentar as incertezas do dia seguinte. A primeira lição é simples e poderosa. A noite não é um fim, é um começo silencioso. A forma como você se entrega a ela será sentida no seu humor, no seu foco, na sua disposição e até na sua capacidade de enfrentar dificuldades. A noite prepara aquilo que amanhã revela. Por isso, antes de dormir, observe o que você está carregando agora. Pergunte a si mesmo: isso me fortalece ou me desorganiza? Não para julgar, mas para escolher. A mente é um artífice constante, ela molda aquilo que recebe. E você tem nas mãos o poder de decidir o material que entregará ao seu interior.
Respire devagar. Perceba que este é um novo começo. Permita-se deixar o dia ir e abra espaço para aquilo que deseja sentir quando o sol voltar a nascer. Hoje, você planta serenidade. Amanhã, você colhe força. Antes de continuarmos, respire fundo e aproveite este momento. Se algo nesta reflexão já tocou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários o que mais pesa na sua mente quando chega a noite. Compartilhar isso ajuda você a se libertar e também fortalece nosso trabalho. Agora, vamos seguir. A noite não é apenas um intervalo entre dias. Ela é um espelho silencioso, que reflete tudo o que a mente tentou ignorar enquanto o sol estava alto. É comum chegar ao fim do dia carregando pensamentos que você não soube colocar no lugar, emoções que ficaram suspensas ou tensões que não tiveram oportunidade de se dissolver. A escuridão não revela monstros, revela aquilo que você evitou encarar. E é por isso que o silêncio noturno, quando entendido com sabedoria, pode se transformar na chave que abre espaço para uma vida mais leve. Quando o corpo se prepara para o descanso, a mente entra em um estado particular, mais sensível, mais receptiva, mais permeável. É como se o ruído externo diminuísse e você pudesse ouvir, finalmente, aquilo que sempre esteve dentro de você. Essa sensibilidade não é fragilidade, é oportunidade. O estoicismo sempre ensinou que o momento em que estamos mais vulneráveis é também o momento em que somos mais moldáveis. E a noite é exatamente esse território onde você se torna capaz de reorganizar seu interior com mais profundidade. Segunda lição: o silêncio é um mestre que fala sem palavras. Há quem tenha medo do silêncio. Ele parece grande demais, intenso demais, profundo demais. Mas o silêncio, na verdade, não ameaça. Ele revela. Ele tira as distrações e deixa apenas o que é real. Quando você se deita e tudo ao redor desacelera, o que permanece é aquilo que realmente importa. E é dentro desse espaço silencioso que você encontra respostas que não apareceriam em meio ao barulho do dia. O silêncio tem uma inteligência própria. Ele coloca em evidência aquilo que estava escondido, organiza sentimentos espalhados, clareia pensamentos que pareciam confusos. Muitas vezes, a solução para um problema não surge quando você pensa sem parar, mas quando, finalmente, para de pensar. É no intervalo, no espaço entre um pensamento e outro, que a mente encontra um caminho novo. E a noite oferece este intervalo com generosidade. Marco Aurélio escrevia repetidamente sobre a importância do recolhimento. Para ele, a alma precisava de momentos em que pudesse retornar para dentro de si mesma e reencontrar sua própria ordem. Ele entendia que a sabedoria não nasce do excesso de estímulos, mas da capacidade de estar consigo mesmo sem fugir. O silêncio era o território onde sua razão se fortalecia e onde sua serenidade ganhava raízes. O silêncio da noite funciona como um filtro. Tudo aquilo que foi irrelevante durante o dia se desfaz, e apenas o que tem peso verdadeiro permanece. Muitas das preocupações que pareciam gigantes se revelam pequenas quando observadas com calma. Muitas emoções que pareciam intensas se transformam em sombras suaves quando você as encara sem pressa. O silêncio não nega nada do que você sente, ele apenas coloca cada coisa no lugar certo. E é justamente por isso que tantas pessoas se sentem desconfortáveis ao deitar. Não é o silêncio que assusta, mas o conteúdo que aparece dentro dele. A mente, pela primeira vez no dia, encontra espaço para mostrar o que tentou avisar, mas você não tinha tempo para ouvir. E esse é um dos pontos centrais desta segunda lição. O silêncio não é inimigo, ele é o mensageiro. Fugir dele é fugir de si. Acolhê-lo é permitir-se transformar. A prática estoica para lidar com o silêncio é simples, mas profunda. Não tente preenchê-lo, tente senti-lo. Em vez de procurar distrações, permita que o espaço se forme. Em vez de lutar contra os pensamentos, observe-os com curiosidade. Em vez de querer respostas imediatas, deixe que o silêncio faça o trabalho que você não consegue fazer sozinho. A sabedoria não nasce da fala, nasce da escuta. E ninguém escuta melhor do que quem se entrega ao silêncio sem medo. Imagine que sua mente é como um lago agitado durante o dia. Cada tarefa, cada conversa, cada preocupação funciona como uma pedra jogada na água. As ondas se acumulam, se misturam, se batem. Mas quando chega a noite, o lago finalmente para. E, aos poucos, sua superfície volta a ficar lisa.
É nesse estado de calma que o fundo começa a aparecer. Coisas que você não conseguia enxergar durante o dia se tornam nítidas. Ideias, intuições, compreensões profundas. Todas elas emergem quando a mente encontra silêncio suficiente para revelá-las. O silêncio também fortalece o corpo. Quando a mente entra em estado de calma, o sistema nervoso desacelera, os músculos relaxam, a respiração se aprofunda. É como se cada parte de você fosse autorizada a descansar. Dormir bem não depende apenas do corpo cansado. Depende, principalmente, de uma mente que aceitou reduzir o ritmo. E o silêncio é a chave desse processo. Ele é o convite para desligar o excesso e voltar para o essencial. Por isso, nesta noite, permita que o silêncio seja seu mestre. Não o tema, não o preencha, não fuja dele. Apenas sinta. Observe o que ele traz, o que ele revela, o que ele coloca na sua frente. A calma que você busca muitas vezes já está presente. Apenas estava sendo abafada pelo barulho lá fora e aqui dentro. Agora, no silêncio, ela pode finalmente respirar. Respire com ela. Deixe que a quietude se espalhe pelo corpo inteiro. Entregue-se a esse espaço sem resistência. A sabedoria que nasce do silêncio é uma das mais profundas que você conhecerá. E ela será sua companhia até o amanhecer. Terceira lição: a mente não precisa ser controlada, precisa ser dirigida. A esta altura da noite, seu corpo começa a entrar em repouso, mas sua mente continua ativa, tentando organizar tudo o que viveu ao longo do dia. Pensamentos surgem sozinhos, imagens se repetem, memórias aparecem sem aviso. É comum acreditar que isso é um sinal de descontrole, como se fosse necessário dominar a mente para finalmente descansar. Mas a verdade é outra. A mente não funciona bem quando é reprimida. Ela funciona bem quando é guiada. E essa é a essência da terceira lição. Durante o dia, você vive um turbilhão de estímulos. Responde a mensagens, enfrenta desafios, resolve problemas, convive com pessoas, toma decisões. A mente tenta acompanhar tudo isso e, na tentativa de protegê-lo, cria interpretações rápidas, previsões excessivas, preocupações antecipadas. Ela não faz isso para prejudicá-lo, mas para garantir sua sobrevivência. No entanto, quando o silêncio chega, esses mecanismos continuam funcionando, mesmo que já não façam sentido. À noite, então, traz à tona aquilo que ainda não foi compreendido. É aqui que a direção mental se torna essencial. Não adianta tentar apagar pensamentos à força. Isso apenas os fortalece. Não adianta querer esvaziar completamente sua mente. Ela não foi feita para o vazio absoluto. O que você pode fazer, e o que os sábios estoicos faziam, é orientar o fluxo. Direcionar a atenção para onde existe clareza. Mostrar à mente que ela não precisa correr, só precisa seguir um caminho mais calmo. Marco Aurélio entendia isso profundamente. Em seus escritos, ele nunca dizia: sou incapaz de controlar meus pensamentos, mas sim, posso escolher o que fazer com eles. Ele sabia que o surgimento de um pensamento não depende da sua vontade, mas a continuidade dele depende da sua escolha. Você não controla o que chega, mas controla a direção que decide seguir. E essa consciência muda tudo. Quando você fecha os olhos nesta noite, não tente lutar contra o movimento natural da mente. Observe-o. Essa observação cria distância. Com distância, surge clareza. Com clareza, surge a capacidade de direcionar. A direção é como colocar uma mão leve no ombro da própria mente e dizer: vamos por aqui. Não com força, não com urgência, não com cobrança, mas com intenção. A mente que não é dirigida se perde em espirais, revive conversas, repete erros, imagina cenários inexistentes. Mas a mente que recebe direção se organiza. Ela começa a desacelerar porque percebe que não precisa mais correr. E o simples ato de orientar transforma o caos interno em movimento consciente. É um processo que exige gentileza, não rigidez. Paciência, não perfeição. Para entender essa dinâmica, imagine que sua mente é como um cavalo selvagem. Se você tentasse domá-lo com violência, ele reagiria com força. Se o ignorasse, ele fugiria para qualquer direção. Mas se você se aproximasse com calma, criasse presença e mostrasse o caminho, ele passaria a acompanhá-lo. Assim funciona o pensamento.
Quanto mais você tenta reprimi-lo, mais ele resiste. Quanto mais você se aproxima com serenidade, mais ele se ajusta. A direção mental começa com um simples gesto interno: perguntar-se se aquilo que está pensando ajuda ou atrapalha seu descanso. Essa pergunta sutil abre espaço para que você escolha. Não é necessário explicar, justificar ou analisar profundamente. Basta perceber. A percepção cria ordem. E a ordem diminui o ritmo natural dos pensamentos. Às vezes, basta uma frase suave para reorganizar tudo. Agora não é hora de resolver, é hora de descansar. Essa pequena frase funciona como um guia. Ela informa a mente que o momento mudou, que o ritmo mudou, que o propósito mudou. Ela não manda a mente se calar. Apenas diz para onde ela deve ir. A noite é o melhor momento para treinar esse direcionamento porque o ambiente externo já oferece quietude. O corpo está mais lento, os ruídos diminuem, as luzes desaparecem. É um cenário ideal para criar novas rotas internas. Uma mente bem orientada antes de dormir trabalha a seu favor durante o sono. Uma mente sem direção continua tentando resolver tudo sozinha, como se ainda estivesse presa ao dia que já terminou. Neste momento, respire profundamente. Perceba que, enquanto você respira, sua mente tenta acompanhar o ritmo. Ela se ajusta ao movimento lento, ao ar que entra e sai. Cada respiração cria espaço. Esse espaço é o que permite redirecionar pensamentos com suavidade. Não é controle, é condução. Não é força, é presença. A terceira lição é simples, mas profunda. A mente não precisa ser dominada. Precisa ser instruída. Precisa saber que você está ali, consciente, atento, presente. Quando a mente percebe que existe alguém conduzindo, ela relaxa. Ela deixa de criar tempestades desnecessárias e passa a fluir com naturalidade. Então, nesta noite, não tente vencer sua mente. Caminhe com ela. Mostre o caminho. Direcione. Observe. E permita que cada pensamento encontre seu lugar sem pressa. Quando você oferece direção, a mente encontra paz. E quando a mente encontra paz, o corpo a segue. Hoje, antes de adormecer, escolha a direção. Uma direção simples: descanso. Sua mente aprenderá com isso, e seu amanhecer será mais leve. Quarta lição: a emoção é uma visitante, não uma moradora. Quando a noite chega e o silêncio se instala, aquilo que estava disperso durante o dia começa a se reunir dentro de você. Emoções que pareciam resolvidas reaparecem. Situações aparentemente pequenas ganham tamanho. Memórias distantes voltam com nitidez. É como se o escuro amplificasse tudo aquilo que você tentou ignorar. Mas essa sensação, por mais desconfortável que pareça, não é um problema. É uma oportunidade. A noite revela, e aquilo que é revelado pode finalmente ser entendido. A maioria das pessoas acredita que sentir algo com intensidade significa que aquilo define quem elas são. Confundem emoção com identidade. Pensam: estou ansioso, logo sou ansioso. Estou triste, logo sou fraco. Estou irritado, logo sou alguém difícil. Mas os estoicos sempre ensinaram o contrário. Sentir é humano, mas se definir pelo que sente é perder-se de si mesmo. Emoções são movimentos, não permanências. São visitantes, não residentes. No silêncio da noite, quando nenhuma distração está disponível para empurrar as emoções para longe, você tem a chance de percebê-las como elas realmente são: fenômenos temporários que passam pelo seu interior. Elas não são um diagnóstico, não são um rótulo, não são condenação. São ondas. Vêm para avisar, para mostrar, para expor aquilo que precisa ser visto. E depois, se você permitir, elas vão embora. A grande dificuldade é que muitas pessoas tentam se agarrar às emoções como se elas fossem sólidas. Transformam sensações passageiras em certezas permanentes. Uma insegurança se torna identidade. Um medo se torna verdade absoluta. Uma frustração se transforma em narrativa fixa. E, assim, emoções que deveriam atravessar acabam ficando. A permanência não está na emoção em si, mas na interpretação que você cria sobre ela. A filosofia estoica sempre convidou o indivíduo a enxergar emoções como mensagens. Elas dizem algo,
mas não dizem tudo. Mostram um pedaço da realidade, mas não representam o todo. E principalmente, elas não são mandamentos. Você pode senti-las profundamente e ainda assim escolher como agir, como pensar, como responder. Entre a emoção e a ação existe um espaço, e é nesse espaço que a maturidade nasce. Quando você se deita, sentimentos que estavam abafados surgem. Talvez uma inquietação, uma culpa, um pensamento insistente, uma saudade que aperta, uma dúvida que se prolonga. Tudo isso aparece não para te torturar, mas porque a noite finalmente oferece silêncio suficiente para que essas emoções sejam percebidas. Elas estavam ali o tempo inteiro, você apenas não tinha tempo para escutá-las. A quarta lição ensina que sentir não significa obedecer. Você não precisa lutar contra suas emoções, mas também não precisa segui-las às cegas. A resposta equilibrada é acolher. Acolher não significa concordar, nem se submeter. Acolher significa permitir que a emoção exista sem que ela tome o controle da sua narrativa. Imagine sua mente como uma casa. As emoções chegam e batem na porta. Algumas entram com suavidade, outras chegam com força. Mas nenhuma precisa ficar para sempre. Você pode observá-las, dialogar com elas, aprender algo, e então deixá-las partir. Quando uma emoção tenta permanecer além do necessário, é geralmente porque você está reforçando narrativas internas ligadas a ela, mesmo sem perceber. Por isso, o primeiro passo é reconhecer. Estou sentindo isso agora. Não eu sou isso, mas isso está passando por mim. Essa simples mudança linguística reduz o peso emocional e devolve a você o lugar de observador. O observador é livre. O observador não é governado por aquilo que sente. Ele sente, entende e decide. Muitos se sentem culpados por experimentar emoções negativas à noite. Acham que deveriam estar relaxando, dormindo, sendo mais fortes. Mas o estoicismo nunca pediu ausência de emoção. Ele pediu presença de consciência. Não se trata de matar sentimentos, mas de não ser arrastado por eles. A sabedoria está em deixar que a emoção passe sem que ela leve você junto. Quando uma emoção surgir nesta noite, experimente fazer um gesto simples. Respire profundamente e diga internamente: eu vejo você. A emoção diminui quando é vista, porque o que a fortalece não é sua natureza, mas sua resistência. Quanto mais você tenta ignorar, mais ela grita. Quanto mais tenta sufocar, mais ela se agita. Quando você olha para ela com calma, ela se organiza. Quando você dá nome ao que sente, o sentimento perde força. Identificar é libertar. A noite oferece o cenário ideal para isso. Não há pressão externa. Não há urgência. Não há ninguém cobrando nada. Apenas você com aquilo que sente. E, por trás disso, uma oportunidade profunda. Aprender a diferenciar quem você é daquilo que visita seu interior. Você não é seu medo. Você não é sua insegurança. Você não é sua raiva. Você não é sua tristeza. Você não é suas dúvidas. Tudo isso são movimentos internos, não identidades. São ondas que chegam para comunicar algo e partem quando deixam sua mensagem, desde que você não se apegue a elas. Quando você entender que as emoções são visitantes, torna-se mais leve viver com elas. Até mesmo as emoções difíceis passam a ser menos ameaçadoras. Ao invés de serem tempestades devastadoras, tornam-se nuvens que atravessam o céu da sua mente. Algumas mais densas, outras mais claras, mas todas passageiras. Nesta noite, permita-se sentir sem se identificar. Permita que cada emoção apareça e se despeça. Você não precisa reprimi-las, nem amplificá-las, nem temê-las. Apenas deixe que venham e que vão. Seu papel não é segurá-las, é observá-las. Quando você aprende a fazer isso, algo extraordinário acontece. A mente começa a confiar em você. Ela percebe que não precisa gritar para ser ouvida. E quanto menos ela grita, mais paz você encontra. A emoção é uma visitante. E você é a casa. A casa permanece. A visitante segue viagem. E é na permanência que você encontra serenidade. Quinta lição: o corpo guarda aquilo que a mente não resolve. À medida que a noite avança,
Um fenômeno silencioso acontece dentro de você. Tudo aquilo que não foi compreendido durante o dia começa a se manifestar no corpo. Tensões no pescoço, peso nos ombros, respiração curta, cansaço que não alivia, sensação de aperto no peito. Nada disso surge por acaso. O corpo é o registro vivo dos pensamentos e emoções que ficaram sem resposta. Ele fala através de sensações aquilo que a mente tentou ignorar. Ao deitar-se, talvez você perceba que o corpo não está totalmente confortável, mesmo desejando descanso. Isso acontece porque o corpo sempre carrega a história do dia. Ele guarda discussões que você não resolveu, responsabilidades que você carregou sozinho, cobranças que você internalizou, preocupações que você alimentou sem perceber. E quando a noite chega, ele tenta liberar tudo de uma vez, como se dissesse: não posso continuar guardando isso sem que você veja. O estoicismo ensina que mente e corpo nunca estão desconectados. Um influencia diretamente o outro, como dois instrumentos tocando a mesma melodia interna. Quando a mente se desorganiza, o corpo tensiona. Quando o corpo relaxa, a mente encontra espaço para respirar. A sabedoria está em aprender a ouvir os sinais que um envia ao outro, e a noite é o momento perfeito para isso. A quinta lição traz uma verdade simples e profunda. O corpo é o reflexo daquilo que você ainda não liberou. Ignorar esse reflexo só acumula mais peso. Mas reconhecê-lo permite que você transforme sua noite em um ritual de alívio. Quando você se deita e sente um desconforto difícil de explicar, experimente perceber se ele está ligado a alguma emoção que permaneceu sem resposta. Às vezes, a tensão no corpo não vem de esforço físico, mas de uma expectativa que você carregou o dia inteiro. Às vezes, o cansaço não vem das tarefas, mas do excesso de cobrança que fez a si mesmo. Às vezes, o peso no peito não vem de tristeza real, mas de medos silenciosos que você tentou esconder. O corpo não distingue emoção de realidade, ele apenas reage. Se você imagina um problema, o corpo reage como se ele estivesse acontecendo. Se você revive algo que já passou, o corpo responde como se estivesse vivendo naquele instante. Por isso, noites agitadas não são causadas apenas pelo que você fez, mas pelo que continuou pensando depois que tudo terminou. Para os estoicos, a prática da noite era também uma prática física. Marco Aurélio respirava profundamente antes de dormir, não como um ritual estético, mas porque sabia que a respiração é o primeiro ponto onde mente e corpo se reencontram. Ao respirar com profundidade, o corpo percebe um sinal de segurança. E, quando o corpo sente segurança, ele relaxa. Quando relaxa, a mente entende que não há perigo real, e ela desacelera. Respirar não é só oxigenar, é instruir o corpo. É como um lembrete interno dizendo: você pode soltar agora. A cada inspiração, o corpo recebe espaço. A cada expiração, ele libera o que não serve. É uma conversa silenciosa entre o que você sente e o que você pensa. E, quando essa conversa acontece com calma, a noite se transforma em cura. A quinta lição te convida a prestar atenção à forma como você se deita. Observe como seu corpo está. Sem julgamento. Sem cobrança. Apenas observe. Há um músculo contraído, um incômodo no abdômen. A respiração está presa na parte alta do peito? Isso não significa fraqueza. Significa que você viveu. Tudo o que o corpo pede é que você reconheça. O corpo se transforma quando você reconhece o que ele está segurando. Ele não exige soluções imediatas, não pede respostas profundas, não precisa que você encontre explicações complexas. Ele precisa apenas de consciência. A consciência é o que libera. O que você observa, solta. O que você ignora, se acumula. Imagine que seu corpo é como um viajante cansado, carregando uma mochila pesada demais. A cada noite, ele espera que você o ajude a tirar parte daquele peso. Mas se você não percebe o que há na mochila, ele continua carregando tudo sozinho. A tensão aumenta, o sono piora, a mente se torna mais agitada. No entanto, quando você finalmente olha para o que está sendo carregado, metade do peso já desaparece apenas pelo ato de ver. O corpo reage ao que a mente decide guardar, mas ele também responde ao que a mente decide soltar. Quando você se permite relaxar, quando respira com intenção, quando percebe suas tensões sem fugir delas, o corpo começa a se reorganizar. Ele entende o recado:
está tudo bem. Podemos descansar agora. E algo extraordinário acontece quando o corpo descansa de verdade. A mente encontra clareza. Não a clareza ruidosa que exige explicações, mas a clareza suave que simplesmente permite que o dia termine. A clareza que diz, eu fiz o que pude. A clareza que afirma, isso não precisa vir comigo para o amanhecer. A clareza que abre espaço para você dormir em paz. Nesta noite, permita que seu corpo fale, e permita-se escutar. Ao perceber uma tensão, faça um gesto interno de acolhimento. Ao sentir um peso, respire. Ao notar uma agitação, lembre-se de que o corpo não está contra você. Ele está pedindo sua presença. E a presença é o maior remédio que você pode oferecer a si mesmo antes de dormir. A emoção que o corpo guarda pode ser liberada com gentileza. E quando o corpo libera, a mente floresce. O descanso verdadeiro nasce dessa união, uma mente orientada e um corpo ouvido. E assim, pouco a pouco, você transforma a noite em um solo fértil onde serenidade e força se encontram. Antes de seguirmos, lembre-se de apoiar este conteúdo. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso fortalece nosso trabalho e garante que você continue recebendo reflexões que ajudam sua mente a descansar e sua vida a ficar mais leve. Agora, vamos para a próxima lição. Sexta lição. Você só descansa quando deixa de lutar contra a própria mente. À medida que a noite se aprofunda, existe um ponto em que o corpo está pronto para dormir, mas a mente insiste em permanecer alerta. Ela revive cenas, cria diálogos imaginários, ensaia problemas futuros, revisita erros antigos. É como se sua mente estivesse convencida de que, se não continuar trabalhando, algo ruim irá acontecer. Mas isso não é proteção, é exaustão. E muitos passam a vida inteira presos nesse ciclo silencioso de vigília mental. A sexta lição nos leva a um entendimento essencial. Não existe descanso verdadeiro enquanto você continua lutando internamente. A batalha não está fora, está dentro. É a mente brigando consigo mesma, forçando-se a resolver o que não tem solução imediata, tentando controlar o que não depende dela ou revivendo o que não pode mais ser mudado. O sono não chega porque o corpo cansa, mas porque a mente solta. E a noite é o momento ideal para praticar essa soltura. O primeiro ponto é reconhecer que a mente não é inimiga. Ela age dessa forma porque acredita estar protegendo você. Quando insiste em revisitar o passado, está tentando encontrar padrões para evitar sofrimento. Quando antecipa o futuro com preocupação, está tentando prever riscos. Quando cria diálogos imaginários, está ensaiando para situações que teme. Nada disso é maldade interna, é um instinto mal calibrado. E é por isso que lutar contra a mente é como lutar contra alguém que quer te ajudar, mas não sabe como. Marco Aurélio compreendia profundamente esse movimento interno. Em seus escritos, ele reconhecia que a mente cria confusão não por querer o mal, mas por não ter clareza. E ele repetia a si mesmo, dê direção ao que você pensa. O objetivo não é calar a mente, mas guiá-la para longe da batalha. Enquanto você tenta vencer pensamentos, eles vencem você. Quando você os observa, eles se dissolvem. Soltar não significa desistir. Não significa ignorar responsabilidades, nem abandonar problemas reais. Significa apenas escolher o momento certo para lidar com cada coisa, e a noite não é esse momento. A noite é o espaço da recuperação. É o momento em que você se permite não carregar o mundo. É onde você solta provisoriamente aquilo que o dia inteiro tentou segurar. A mente luta porque acha que precisa controlar tudo. Mas o estoicismo ensina uma realidade que liberta. A maior parte das coisas não depende de você. Sua mente pode tentar interferir, mas não será ouvida pelo mundo lá fora. Problemas não se resolvem por insistência mental durante a madrugada. Eles se resolvem com clareza, energia e ação, e isso só aparece depois de descansar. A mente que tenta resolver tudo à noite é uma mente que se esqueceu de que existe um amanhã. É por isso que a prática da noite é tão importante. Quando você percebe que está brigando internamente, experimente fazer um gesto simples: recuar. Criar um passo de distância. Como se você saísse de dentro do pensamento e o observasse de fora. Esse movimento interno muda tudo. Você deixa de ser o campo de batalha e passa a ser quem observa a batalha.
E quem observa tem poder para se afastar. Observe o pensamento e diga: isso não precisa ser resolvido agora. Essa frase é uma ponte entre o caos e a calma. Ela não nega o problema, apenas afirma que existe um momento mais sábio para lidar com ele. A luta interna se enfraquece quando você tira dela o sentido de urgência. A noite parece perigosa apenas quando você acredita que precisa encontrar respostas imediatas. Mas quando percebe que pode soltar temporariamente, um espaço de descanso surge. Esse espaço é essencial. Ele é onde o corpo relaxa, onde a mente desacelera, donde nasce o sono profundo. Imagine sua mente como uma criança que passou o dia inteiro tentando te contar algo. Quando chega a noite, ela continua falando, insistindo, repetindo. Não adianta gritar ou mandar calar. A criança não entende. Mas quando você se aproxima com gentileza e diz agora vamos descansar, ela finalmente sente segurança para parar. Assim é a mente. Ela para quando percebe que você está no controle. A sexta lição mostra que a paz noturna nasce do ato de soltar. Soltar pensamentos que não servem. Soltar expectativas que te pressionam. Soltar diálogos internos intermináveis. Soltar discussões que você revive sozinho. Soltar medos que não pertencem ao presente. Soltar não porque você desistiu, mas porque você decidiu descansar. A mente aprende a descansar quando você demonstra que está disposto a não lutar. É como se ela entendesse: ele está aqui. Ele está consciente. Ele sabe o que está fazendo. Posso parar. E quando a mente para, o corpo segue. A respiração aprofunda. Os músculos amolecem. A temperatura interna se ajusta. O sono chega não porque você o forçou, mas porque você criou espaço para que ele acontecesse. Nesta noite, perceba quando começar a lutar consigo mesmo. Perceba quando os pensamentos se tornam insistentes, quando as preocupações começam a te puxar para dentro, quando a mente tenta te convencer de que algo precisa ser resolvido agora. E, nesse instante, gentilmente, diga a si mesmo: isso pode esperar. Eu posso descansar. A mente obedece a esse comando quando ele é dito com presença. Não é um mantra mágico. É uma decisão interna. Uma escolha consciente de não transformar a noite em batalha. A noite serve para cura, para restauração, para reorganização profunda. E a cura só acontece quando você decide soltar. Você não precisa vencer seus pensamentos. Precisa apenas parar de lutar com eles. E quando essa luta termina, o descanso finalmente começa. Sétima lição: a noite amplia o que você cultiva durante o dia. Tudo o que você vive ao longo do dia deixa pequenas marcas em sua mente. Algumas são leves como poeira, outras profundas como riscos em pedra. A maior parte do tempo você nem percebe essas pequenas impressões, mas elas se acumulam, e quando chega a noite, elas ganham espaço para se expandir. A noite funciona como um espelho silencioso que amplia tudo que você carregou ao longo das horas. As tensões não resolvidas, as dúvidas não expressas, as emoções que você empurrou para o canto. Nada desaparece apenas porque o sol se pôs. Pelo contrário, tudo se torna mais perceptível quando o mundo externo se cala. Essa é a razão pela qual algumas noites parecem mais pesadas do que outras. Não é apenas o cansaço físico, é o peso do que você cultivou sem perceber. A mente, ao anoitecer, não cria novos dramas. Ela apenas amplia o que você permitiu crescer durante o dia. É por isso que a sétima lição é tão importante. A noite não inventa o que você sente, ela revela. Marco Aurélio compreendia essa natureza amplificadora da noite. Em suas reflexões, ele dizia a si mesmo que o dia deveria ser vivido com intenção, para que as horas silenciosas não se tornassem terreno fértil para tormentas internas. Ele entendia que a mente sem direção, quando chega a noite, se torna ainda mais vulnerável. Por isso, buscava carregar durante o dia pensamentos que pudessem sustentá-lo quando o silêncio chegasse. Ele sabia que o que cultivamos na luz se multiplica na escuridão. Não é necessário viver com vigilância constante, como quem tenta controlar cada pensamento para não sofrer depois. Isso seria uma prisão. O ponto não é controlar tudo, mas escolher com um pouco mais de consciência o que você alimenta durante o dia. A noite é apenas consequência.
Se você passa o dia enchendo a mente de urgências falsas, comparações inúteis, tensões sem pausa, sua noite será uma extensão disso. Barulhos internos, inquietação, pensamentos acelerados. Mas se durante o dia você faz pequenas pausas, pequenas respirações, pequenas escolhas conscientes de calma, a noite se torna mais leve. A mente continua ativa, mas ela trabalha com material mais tranquilo. Essa é uma verdade simples, mas transformadora. O descanso noturno começa no dia. Não é algo que acontece apenas quando você deita. O corpo pode apagar, mas a mente não se desliga. Ela reorganiza, aprofunda, amplia. E como ela amplia, é essencial alimentar durante o dia aquilo que você deseja ver multiplicado durante a noite. Pense em quantas vezes você se sentiu mais ansioso à noite, mesmo sem um motivo claro. Às vezes você acha que foi do nada, mas não foi. Houve pequenas tensões, pequenos desgastes, pequenas frustrações que você ignorou, e ao anoitecer elas se apresentam como se fossem gigantes. Não são gigantes, são apenas coisas pequenas que foram amontoadas sem cuidado. A noite apenas acende uma luz sobre elas. Mas aqui está o poder da sétima lição. Se a noite amplia tudo, ela também amplia o que é bom. Se você cultivou gratidão, ela cresce. Se cultivou calma, ela se intensifica. Se cultivou consciência, ela se aprofunda. A mente noturna multiplica o que você lhe entrega. E isso significa que você tem mais poder sobre suas noites do que imagina. A vida moderna cria a ilusão de que apenas os grandes momentos importam. Mas no mundo interior, são as pequenas escolhas que definem o estado da mente. O modo como você reage a uma contrariedade, o tempo que você leva para respirar fundo, a decisão de não se envolver em conflitos sem importância, a prática de agradecer por algo simples, tudo isso constrói um terreno interno que será amplificado à noite. Para o estoicismo, viver bem o dia não significa viver perfeito, mas viver consciente. Significa perceber quando algo está roubando sua presença e escolher não alimentar aquilo. Significa evitar carregar discussões desnecessárias para dentro da mente. Significa liberar pequenas tensões antes que virem montanhas silenciosas dentro de você. O sábio não é alguém que nunca se abala. É alguém que percebe mais rápido quando está carregando peso demais. E a noite é o momento em que essa percepção se torna mais nítida. Se você chega à noite exausto emocionalmente, isso não é sinal de fracasso. É sinal de que algo no seu dia estava pedindo atenção. A noite serve não apenas para restaurar, mas também para mostrar. Ela revela o que você ignorou, amplifica o que evitou, ilumina o que tentou esconder. E se você souber escutar essas revelações, suas noites podem se tornar professoras silenciosas. A sétima lição então nos convida a algo simples: viver o dia com mais delicadeza. Não é uma exigência pesada. É um convite para prestar atenção ao que você alimenta sem perceber. É um convite para respirar antes de reagir, para soltar pequenas irritações, para evitar diálogos internos que drenam sua energia. É um convite para gerar sementes melhores enquanto ainda há luz, porque a noite vai multiplicá-las. Imagine que sua mente é um campo que recebe sementes o tempo inteiro. Durante o dia, você planta de tudo, às vezes sem notar. Mas à noite, esse campo se expande silenciosamente. Tudo germina mais rápido, tudo cria raízes mais profundas, tudo ganha mais força. Por isso, é importante escolher ao menos algumas boas sementes enquanto o sol ainda está presente. Nesta noite, quando você sentir sua mente ecoar aquilo que viveu hoje, não encare isso como problema. Encare como informação, como um sinal do que precisa ser ajustado amanhã. A noite não julga, ela apenas mostra. E ao mostrar, ela te dá a chance de escolher melhor quando o dia voltar. A sétima lição nos lembra que o descanso noturno é uma continuidade da vida diurna. Que a paz que buscamos para dormir começa no modo como caminhamos, pensamos e reagimos durante as horas de luz. A noite amplia tudo, então permita que ela amplifique aquilo que te fortalece, e não aquilo que te consome. Oitava lição: a mente encontra força quando aprende a pausar. Durante o dia, você é empurrado para uma sequência constante de estímulos, tarefas, expectativas e urgências. A rotina moderna criou a ilusão de que estar sempre ocupado significa estar vivendo bem, mas a verdade é que a mente humana não foi feita para funcionar como uma máquina. Ela precisa de ritmo, precisa de intervalos, precisa de pausas.
E quando você não oferece essas pausas, sua força interior começa a se desgastar. A oitava lição nos lembra que a mente só encontra a verdadeira potência quando você permite momentos de interrupção. Pausar não é parar a vida, é reorganizá-la. É oferecer ao próprio pensamento um pequeno espaço para respirar. É como se você estivesse carregando uma caixa pesada ao longo do dia. Se você caminha sem descanso, a caixa parece cada vez mais pesada. Mas se faz uma pausa, por apenas alguns instantes, ao retomar o caminho ela pesa menos. Nada mudou na caixa, o que mudou foi sua energia. A mente funciona da mesma forma. Quando você não pausa, tudo pesa mais do que deveria. Marco Aurélio falava que a alma precisa de retirar-se para dentro, mesmo em meio às obrigações. Ele sabia que não podia evitar suas responsabilidades como imperador, mas podia criar pequenos espaços internos onde a mente se renovava. Esses espaços eram pausas. Não pausas externas, mas pausas internas. Momentos em que ele se retirava mentalmente, respirava, reorganizava seus pensamentos e voltava ao mundo com mais clareza. Ele entendia que a força verdadeira vem da mente que sabe quando desacelerar. Vivemos em um tempo em que a pausa se tornou quase um ato de rebeldia. As pessoas têm medo de parecer improdutivas, fracas ou lentas. Mas o que realmente enfraquece alguém não é pausar, é insistir em seguir quando claramente a mente está implorando por descanso. A vida não exige constância de velocidade, exige constância de direção. E sem pausas, você perde o rumo com mais facilidade. A pausa é aquilo que interrompe o ciclo do cansaço mental. Quando você respira profundamente, fecha os olhos por alguns instantes, se afasta por alguns segundos do que está fazendo, reorganiza o pensamento e então decide agir, algo muda dentro de você. Pode parecer pequeno, quase insignificante, mas esses segundos têm poder real. São nesses instantes que a mente recupera lucidez, força e presença. O estoicismo nunca pregou uma vida de exaustão. Pelo contrário, os estoicos buscavam equilíbrio. Sabiam que a força que se desgasta continuamente sem pausa se torna fraqueza. Você não precisa abandonar responsabilidades para recuperar a mente. Você precisa apenas de pequenos intervalos de consciência. Pausas que cabem em qualquer rotina. Pausas que devolvem ordem ao pensamento. Se você observar sua própria vida, perceberá quantas situações poderiam ter sido diferentes se uma pausa tivesse acontecido antes. Quantas palavras precipitadas foram ditas porque você estava mentalmente acelerado demais para pensar com clareza. Quantas decisões foram tomadas por impulso porque a mente não teve tempo de respirar. Quantos conflitos poderiam ter sido evitados se, por alguns segundos, você tivesse parado, respirado e permitido ao seu interior reorganizar-se. A pausa evita que você viva em reação constante. Reagir é natural, mas reagir sem consciência é o que cria sofrimento. A pausa cria o espaço necessário para transformar reações impulsivas em respostas sábias. E respostas sábias constroem vida. As pausas não diminuem seu ritmo. Elas permitem que você siga por mais tempo sem se destruir. À noite, essa lição se torna ainda mais poderosa. A mente chega carregada de tudo o que viveu. Ela traz pensamentos, diálogos, sensações, tensões e expectativas. Se você simplesmente deita sem pausas conscientes, a mente mantém a velocidade do dia. É por isso que muitas vezes você se deita e sente como se estivesse acelerado por dentro, mesmo estando fisicamente exausto. O corpo parou, mas a mente não. Ela precisa de um sinal de desaceleração. Quando você cria uma pausa consciente antes de dormir, respira fundo, solta o dia, observa seus próprios pensamentos sem tentar controlá-los, algo fundamental acontece. É como se a mente entendesse: agora posso diminuir o ritmo. Esse simples gesto prepara todo o terreno interno para o descanso. O sono não chega apenas porque o corpo precisa. Ele chega porque a mente entende que é seguro pausar. A pausa é também um gesto de autocompaixão. Quando você permite que sua mente respire, está dizendo a si mesmo: eu reconheço que não sou uma máquina. A força não vem da exaustão, vem da consciência. Pausar é um ato de cuidado, um cuidado que ninguém pode fazer por você. Só você pode oferecer esse espaço interno à sua mente. Epicteto dizia que a liberdade nasce quando você controla sua própria mente. Mas não existe controle verdadeiro sem pausas.
O controle que nasce da aceleração constante é apenas tensão disfarçada. A força real surge quando você escolhe parar por alguns instantes, observa seus pensamentos e decide com lucidez o que fazer com eles. A pausa é o momento em que você recupera o leme da própria consciência. Imagine agora sua mente como um instrumento musical. Se ele é tocado sem descanso, sem pausa entre as notas, sem intervalos de silêncio, o som se torna ruído. Mas quando há pausas, o som se transforma em música. A vida interior funciona da mesma maneira. Sem pausas, tudo vira ruído. Com pausas, tudo ganha sentido. Nesta noite, permita-se alguns segundos de silêncio antes de continuar. Respire fundo. Solte o peso acumulado ao longo do dia. Reconheça que está vivo, que está presente, que está consciente. Deixe que sua mente entenda que está é a hora de desacelerar. A pausa que você cria agora é o início do descanso que virá depois. A 8ª lição nos lembra que você não precisa ser forte o tempo todo. Precisa apenas saber quando pausar. E ao pausar, você reencontra a força que estava procurando desde cedo. A mente não perde potência quando descansa, ela recupera. 9ª lição: a calma é a guardiã das suas noites. A maior parte das pessoas acredita que a calma é algo que aparece espontaneamente quando tudo está bem. Mas essa é uma visão ingênua. A calma não nasce do acaso, não depende da ausência de problemas, não surge quando o mundo finalmente se ajeita. A calma é construída. Ela é cultivada dia após dia, gesto após gesto, pensamento após pensamento. E à noite, quando o silêncio assume o controle, a calma se torna guardiã da sua mente. A 9ª lição nos lembra que a calma é uma escolha, especialmente quando seria mais fácil ceder à ansiedade. O mundo grita durante o dia, e ao anoitecer esses ecos continuam soando dentro de você. A mente tenta resolver tudo ao mesmo tempo, tenta prever o futuro, tenta consertar o passado. Se ela não encontra uma âncora interna, continua girando, acelerada, inquieta. E essa aceleração é o que faz tantas pessoas deitarem exaustas e acordarem ainda mais cansadas. Para o estoicismo, a calma não é ausência de movimento, é ausência de confusão. Não é uma vida parada, mas uma vida em ordem. Quando você está calmo, não significa que tudo está resolvido. Significa apenas que você escolheu não transformar os seus pensamentos em tempestades. Marco Aurélio entendia isso profundamente. Em meio a guerras, política, tensões e responsabilidades gigantescas, ele escrevia para si mesmo frases simples que funcionavam como âncoras. Mantenha-se firme, retorne ao seu centro, controle apenas o que está em seu poder. Ele não esperava sentir calma para então agir com clareza. Ele criava a calma para então agir. E essa é uma inversão de lógica que muda tudo. A calma é causa, não consequência. A noite é o momento em que essa verdade se torna mais evidente. Quando você tenta dormir sem calma, sua mente trava uma batalha que você não consegue vencer. Mas quando você se aproxima da noite com calma, ela se torna uma aliada, não uma inimiga. A calma da noite limpa o terreno dos pensamentos, reduz o peso das emoções e cria um espaço para que o descanso aconteça naturalmente. A calma também é uma forma de proteção. Sem ela, qualquer pequena preocupação se transforma em medo, qualquer ruído vira ameaça, qualquer memória dolorosa se agiganta. A mente sem calma exagera tudo. É como olhar para o mundo através de um vidro turvo. Tudo parece maior, mais difícil e mais urgente do que realmente é. Mas quando você está calmo, aquilo que antes parecia insuportável torna-se administrável. Não porque os problemas mudaram, mas porque você mudou a maneira de vê-los. A calma é uma lente que clareia, não que distorce. É por isso que ela é a guardiã das noites. Ela filtra o que entra no seu descanso e decide o que pode aguardar até amanhã. Muitas pessoas tentam criar a calma esperando que o mundo colabore. Mas o mundo é caótico por natureza. As situações são imprevisíveis, as pessoas são complexas, os desafios surgem sem aviso. A calma não pode depender de fatores externos. Ela precisa crescer dentro de você, como um fogo silencioso que não se apaga. E a noite é o momento perfeito para reacender essa chama. Quando você fecha os olhos e respira com intenção, está construindo calma. Quando escolhe soltar aquilo que não pode ser resolvido agora, está construindo calma.
Quando decide não alimentar discussões internas, está construindo calma. Quando lembra a si mesmo que problemas não desaparecem com preocupação, mas desaparecem com ação clara, está construindo calma. E essa construção é silenciosa. Ela não exige esforço dramático. Exige apenas pequenos gestos de consciência. A mente aprende com repetição. Se você repete, noite após noite, pequenas práticas de calma, sua mente começa a entender que a noite é território de paz, não de luta. Ela se prepara para descansar porque reconhece esse ambiente como seguro. A calma também está profundamente ligada à confiança. Quando você confia que não precisa resolver tudo agora, a calma cresce. Quando confia que existe um amanhã, a calma se fortalece. Quando aceita que há coisas que não dependem de você, a calma se instala. A confiança não elimina incertezas, ela apenas muda sua relação com elas. Em vez de se tornar escravo daquilo que não controla, você se posiciona com serenidade diante do desconhecido. O corpo responde imediatamente quando você escolhe a calma. A respiração aprofunda. Os ombros descem. O coração desacelera. A temperatura interna se ajusta. É como se o corpo inteiro dissesse: agora podemos descansar. A calma é um comando fisiológico. Ela não é apenas emocional, é física. Por isso é tão poderosa à noite, quando o corpo depende dessa sinalização para entrar em sono profundo. Imagine que sua mente é um farol. Durante o dia, ele brilha para fora, iluminando o mundo ao seu redor. Mas quando chega a noite, esse farol precisa voltar-se para dentro, iluminando seu próprio interior. O que ele encontra lá depende daquilo que você cultiva. Se você cultivou caos, verá tempestade. Se cultivou calma, verá clareza. A 9ª lição é um convite para estabelecer um ritual interno. Um ritual silencioso, íntimo, que ensina sua mente a proteger sua própria paz. Pode ser uma respiração lenta, uma frase curta, um pensamento de gratidão, uma imagem mental de descanso. Pequenos gestos, repetidos consistentemente, tornam-se alicerces da calma. E quando a calma se instala, a noite deixa de ser um campo de batalha e se transforma em um templo de renovação. A calma não é uma condição, é uma construção. E quando você a constrói, sua noite se transforma. Porque a mente que encontra calma antes de dormir acorda mais forte, mais clara e mais leve. A calma é a guardiã das noites, e, quando cultivada, se torna também a guardiã dos seus dias. 10ª lição. A noite é o lugar onde você se reconcilia consigo mesmo. Há um instante, geralmente silencioso e imperceptível, em que o corpo já se entregou ao repouso, mas a mente ainda caminha devagar entre memórias, pensamentos e reflexões. Esse instante é sagrado. É o momento em que você finalmente se encontra sem máscaras, sem defesas, sem expectativas externas. A noite traz essa honestidade desnuda, você diante de si mesmo. E é nesse encontro que nasce a reconciliação. A 10ª lição nos lembra que a noite não é apenas descanso, é reparo emocional. É o momento em que você pode olhar para dentro com mais suavidade. Enquanto o dia exige respostas rápidas, posicionamentos e decisões, a noite permite que você se veja com calma. Ninguém está te observando, ninguém está exigindo nada, ninguém está pedindo que você seja forte. A noite te oferece um espaço que o mundo raramente dá, o espaço de ser humano. Para o estoicismo, essa reconciliação é essencial para uma vida equilibrada. Marco Aurélio, todas as noites, revisava seu dia, não para se culpar, mas para se entender. Ele olhava para suas falhas com gentileza, para suas virtudes com humildade e para seus desafios com maturidade. Ele sabia que a verdadeira força não está em ser impecável, mas em ser sincero consigo mesmo. A noite é o cenário perfeito para essa sinceridade. Ela suaviza o julgamento, diminui o peso do ego e permite que você reconheça suas falhas sem se machucar com elas. A reconciliação não é sobre absolver-se completamente, nem sobre se criticar sem piedade. É sobre reconhecer seus limites e, ao mesmo tempo, respeitar sua capacidade humana de recomeçar. Muitas pessoas carregam para a noite um fardo pesado de autocobrança. Pensam no que deveriam ter feito, no que precisam corrigir, no que ainda não alcançaram. Mas o estoicismo ensina algo completamente diferente. A noite não é um momento de cobrança,
é o momento de compreensão. Você não precisa consertar o passado antes de dormir. Precisa apenas aceitá-lo como parte da construção de quem você está se tornando. A reconciliação consigo mesmo significa também permitir descanso à sua própria humanidade. Significa reconhecer que você falha, mas aprende. Que erra, mas cresce. Que se machuca, mas se cura. A noite é onde você devolve dignidade às suas próprias imperfeições, lembrando-se de que nada no seu interior deve ser tratado como inimigo. Seus erros são páginas, não sentenças. Quando a noite chega, ela ilumina aquilo que foi ignorado durante o dia. Às vezes é uma culpa pequena, às vezes uma irritação, às vezes um arrependimento que insiste em permanecer. A reconciliação consiste em olhar para essas emoções e dizer: eu te vejo. E eu escolho aprender com você, não lutar contra você. É essa decisão que transforma tumulto em clareza. Reconciliação também significa soltar aquilo que não cabe mais em você. Há emoções que se prolongam apenas porque você continua alimentando-as sem perceber. Há culpas que já deveriam ter partido há anos. Há cobranças internas que nunca foram suas para carregar. A noite é o momento ideal para deixar essas emoções saírem com suavidade, como folhas que finalmente se desprendem de uma árvore no fim do outono. Soltar não é esquecer, é escolher não carregar mais. É dizer a si mesmo: eu mereço descanso. Essa frase, dita em silêncio, muda o ritmo interno, relaxa a respiração, dissolve tensões. Sua mente entende que a noite não é o tribunal do dia, mas o espaço onde você se reaproxima de si, com mais humanidade. O perdão interno é uma das formas mais profundas dessa reconciliação. Não se trata de justificar tudo, mas de reconhecer que você fez o melhor que conseguiu com a consciência que tinha naquele momento. O perdão interno não é um presente para o passado, mas um alívio para o presente. Ele permite que você durma mais leve, que acorde mais forte e que viva com mais gentileza consigo mesmo. Quando você se reconcilia consigo, o sono deixa de ser uma fuga e se torna um retorno. Retorno ao equilíbrio, ao autocuidado, à profundidade interior. A mente descansa porque não está mais lutando consigo mesma. O corpo relaxa porque não está mais carregando o peso de frustrações acumuladas. A noite se torna, então, um território de cura, uma cura silenciosa, mas poderosa. A reconciliação é também um ato de honestidade, reconhecer que você não controla tudo, que não prevê tudo, que não dá conta de tudo. E tudo bem. A vida não é um teste de perfeição, é um processo de crescimento. Cada noite te devolve a chance de reorganizar o que ficou bagunçado. Cada amanhecer te convida a fazer diferente. Mas essa transformação só acontece quando você se olha com verdade. Nesta noite, permita-se esse gesto, toque sua própria consciência com delicadeza. Sinta-se como alguém que merece descanso, que merece compreensão, que merece paz. A reconciliação consigo mesmo é a chave para acordar amanhã com uma mente mais leve, um coração mais estável e uma alma mais madura. Chegar ao fim desta jornada significa muito mais do que simplesmente encerrar um roteiro. Significa que você caminhou por dentro de si mesmo, atravessou suas próprias sombras e permitiu que a sabedoria estoica iluminasse partes da sua mente que, talvez, há muito tempo pediam para ser vistas. Cada lição desta noite foi uma pequena abertura, uma porta entreaberta para que você percebesse que existe, dentro de você, uma força silenciosa que sempre esteve esperando pelo seu reconhecimento. A verdade é que ninguém ensina a gente a descansar de verdade. Crescemos ouvindo que produtividade é sinônimo de valor, que força é medida pelo quanto aguentamos, que o silêncio é sinônimo de fraqueza. Mas aqui, nesta noite, aprendemos o contrário. A pausa é força, o silêncio é aliado, o descanso é estratégia, a calma é maturidade, a consciência é poder. A noite, quando compreendida, deixa de ser um território de inquietação e se transforma em um campo fértil onde serenidade, clareza e autocontrole florescem. Ao longo deste caminho noturno, você observou sua mente com mais cuidado. Viu como pensamentos se formam, como emoções se movimentam, como lembranças surgem sem convite, como tensões se acumulam no corpo. E ao observar, você também descobriu algo fundamental. Nada disso define quem você é. Pensamentos vêm e vão. Emoções chegam e partem. Tensões aparecem e se dissolvem. O que permanece, o que é seu de verdade, é essa consciência que observa, esse espaço interno que acolhe,
essa lucidez que cresce quando você permite que a noite seja mais do que cansaço. A noite sempre ofereceu algo que o dia raramente dá: profundidade. É na escuridão que você percebe nuances internas, que sente aquilo que estava abafado, que escuta aquilo que o ruído do mundo tenta esconder. A noite não é sua inimiga. Ela é apenas honesta. Ela mostra o que existe. Ela revela o que foi acumulado. Ela sussurra o que o dia calou. E quando você aprende a caminhar com ela, ao invés de temê-la, descobre que existe beleza no silêncio, força na pausa, e sabedoria no simples ato de estar presente consigo mesmo. Cada lição que você escutou aqui é uma ferramenta. Ferramenta para noites mais leves, mas também ferramenta para dias mais fortes. A direção da mente, a observação das emoções, o reconhecimento do corpo, a pausa consciente, a reconciliação interna. Tudo isso se transforma em vida quando colocado em prática. Não são teorias filosóficas distantes. São orientações que moldam sua experiência diária, fortalecem sua identidade e ampliam sua capacidade de viver com mais qualidade. E talvez a parte mais transformadora desta jornada seja perceber que você não precisa esperar o momento perfeito para começar a mudar. A mudança acontece agora, no exato momento em que você decide olhar para si com mais gentileza. Quando decide tratar sua mente não como uma inimiga, mas como uma companheira que também precisa de descanso. Quando decide que sua paz vale mais do que qualquer preocupação desnecessária. Quando decide que a noite é um templo, e não um campo de batalha. Você vive em um corpo que sente, em uma mente que pensa, em um coração que lembra. E tudo isso merece descanso. Tudo isso merece cuidado. Nada em você precisa ser vencido, apenas compreendido. Nada em você precisa ser apagado, apenas reorganizado. Você não está quebrado, está em construção. E toda construção precisa de noites tranquilas para sustentar dias fortes. A partir de hoje, lembre-se, a noite não vem para te confundir, mas para te limpar. Não vem para te pressionar, mas para te acalmar. Não vem para te enfraquecer, mas para te preparar. Ao fechar os olhos, você não está fugindo do mundo, está retornando a si mesmo. E é nesse retorno que a verdadeira força nasce. Que você leve consigo, para todas as próximas noites, a consciência de que existe dentro de você um lugar de tranquilidade que não pode ser destruído pelo caos externo. Esse lugar é seu centro, sua fortaleza, sua casa interna. E você pode retornar a ele sempre que desejar. Antes de encerrar, quero deixar um último convite para esta jornada de introspecção profunda. Se este vídeo tocou você de alguma forma, escreva nos comentários o que você mais deseja transformar nas suas noites daqui para frente. Sua partilha ajuda outras pessoas e fortalece nosso trabalho. Aproveite também para se inscrever no canal e deixar seu like. Você não imagina o quanto isso faz diferença, para nós e para quem precisa ouvir estas palavras.